A família Smurr passou 13 anos vivendo assombrados por 3 entidades, e uma dessas entidades era tão forte e tão perigosa que nem o casal Warren foi capaz de deter esse mal. Esse é um caso que Ed e Lorraine Warren não foram capazes de solucionar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós temos um caso sobrenatural. E se você gosta de vídeos nesse tema, com certeza você também vai gostar do canal Felipe Caçador de Lendas. É um canal cheio de conteúdo sobrenatural, com certeza você vai amar. Então passa lá para dar uma forcinha ao Felipe. Eu vou deixar o link do canal dele aqui nos comentários fixado. Eu peço que você deixe o like logo no começo desse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende ele a outras pessoas. E é importante também que você assista o vídeo até o final. Então, se você ficar comigo, eu vou te indicar um filme muito legal sobre a história da família Smurr e o melhor, para você assistir de graça. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 1972, a família Smurr teve sua casa inundada pelo furacão Agnes. Eles acabaram perdendo o imóvel e isso os obrigou a se mudar. Os recém-casados Jack e Jane se mudaram para uma nova casa juntamente com os pais de Jack, o casal Mary e John Smurr. E então eles passaram a morar na Pensilvânia, Estados Unidos. Eles pagaram cerca de $18 mil pelo imóvel e então passaram a fazer mudanças e redecorações no novo lar. A família se dava muito bem, a casa era germinada e então cada casal morava em uma parte, estando lado a lado. Quando passaram a morar ali, Jack e Janet já tinham 2 meninas chamadas Heather e Dawn. E após um tempo nasceram as gêmeas, Shannon e Carrie. Todos estavam muito felizes com a chegada dos bebês, estava tudo indo muito bem. A família era unida, as meninas eram um encanto, muito educadas e queridas por todas. Eles viviam bem e sem grandes preocupações. Mas tudo começou a mudar no início do ano de 1974. Os eventos sobrenaturais começaram de uma maneira sutil. Se iniciou com uma mancha em um tapete que a Janet gostava muito, então ela sempre limpava a mancha e do dia para a noite aquela mancha misteriosamente reaparecia. E então a casa passou a apresentar diversos problemas domésticos. Canos hidráulicos vazavam pela casa mesmo após terem sido consertados. Aconteceu também da televisão pegar fogo inexplicavelmente. Eletrodomésticos paravam de funcionar sem nenhum motivo aparente e mesmo que eles tentassem manter a casa aquecida, o ambiente permanecia com um frio assustador. Tudo ali se deteriorava facilmente e então as contas não paravam de subir. E eles já não tinham mais paz. As filhas do casal estavam agitadas e inquietas. Janet e Jack brigavam por qualquer besteira e teve uma situação em que a Dawn, a filha mais velha do casal, diz ter visto pessoas dentro do seu quarto flutuando. Com o tempo, os eventos sobrenaturais ficaram mais constantes e a casa parecia ter vida própria. O rádio ligava sozinho, se ouvia passos pela casa, barulhos estranhos. Objetos se moviam e havia um cheiro ruim que surgia do nada. Eles acharam que poderia ser algum animal morto. Eles procuravam, mas não encontraram de onde vinha aquele odor. Até o banheiro da casa, que estava recém-reformado, apareceu com todos os pisos quebrados e com arranhões profundos pela parede. E na mesma noite em que a Dawn diz ter visto uma presença dentro do seu quarto, ela passou a ser uma criança apática, assustada, que não tinha vontade de nada, como se algo sugasse a sua energia. E além disso, haviam vozes que falavam obscenidades. Aconteceu algo também que eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de ouvir como se alguém tivesse te chamado e quando você vai procurar, não era ninguém. Ou não, pelo menos uma pessoa no nosso plano físico. E a Janet passou por essa experiência, só que de uma maneira mais intensa. Ela ouviu uma voz estranha chamando seu nome e ela ficou paralisada de medo. E de repente, ela ouviu essa mesma voz chamando seu nome novamente, só que bem perto do seu ouvido. Então ela andou por toda a casa procurando aquela voz que tinha chamado por ela e ela percebeu que não havia ninguém de estranho ali. Toda a família estava na sala vendo televisão. Então ela realmente ficou bem assustada com esse evento. As manifestações foram se tornando mais frequentes e também estava tomando forma.
Antes ele causava problemas domésticos, barulhos e até cheiro ruim. Mas o que quer que estivesse naquela casa estava se tornando mais forte e agora ele já era capaz de se apresentar à família. Janet, enquanto lavava a louça, sentiu o clima ficar ainda mais frio que de costume, quando de repente uma forma escura se materializou aparecendo para Janet na cozinha. Essa forma estava flutuando, ela conseguiu atravessar a parede e também foi vista pela mãe de Jack, que estava na sala. A família já não sabia mais o que fazer, e apesar de serem céticos, eles começaram a temer por suas vidas. E nessa parte da história entra em cena o casal Ed e Lorraine Warren. Ao analisar a casa, Lorraine revelou que havia 3 presenças malignas, e um deles era um demônio cheio de ódio e muito perigoso. O casal Warren questionou as práticas religiosas da família a fim de entender o que levou aos últimos eventos. Perguntou se eles haviam usado o tabuleiro Ouija ou se eram satanistas. E com essa negativa foi concluído que a entidade estava adormecida na casa e a mudança da família para lá gerou uma energia que acabou despertando o que havia de mal ali. Eles passaram a fazer diversas orações na casa, mas isso acabou irritando ainda mais a presença que estava ali, fazendo com que eles sofressem ataques físicos e até mesmo sexuais. Íncubos e súcubos. Súcubos tomam uma forma feminina para atacar homens durante seus sonhos. Íncubos faz ao contrário, atacando sexualmente mulheres com o objetivo de sugar a sua energia vital. Jack foi atacado por um ser medonho que ele descreveu com o corpo humano e a cabeça de uma besta que abusou sexualmente dele. Isso aconteceu com ele como se fosse uma paralisia do sono, ele não conseguia reagir, não conseguia pedir socorro e nem se mover. E após esse ataque, o Jack ficou com um cheiro horrível nas suas partes íntimas e por mais que ele lavasse, aquele cheiro não saísse. Bem, aconteceu com a Janet e isso aconteceu mais de uma vez. Então a vida da família estava realmente insuportável. As filhas do casal ficaram gravemente doentes e até mesmo a Lorraine foi atingida por uma gripe tão forte que ela mal conseguia ficar de pé. Janet e Mary apareciam com marcas de mordidas e arranhões e havia uma mancha na parede da casa com uma forma humana que surgia também do nada. Eles não tinham paz para dormir, Jack não conseguia trabalhar preocupado com a sua família naquela casa. Foram feitos 2 exorcismos ministrados pelos Warren com auxílio do padre McKenna. E mesmo com todos os acontecimentos, toda a tribulação que aquela família estava vivendo, o Vaticano não autorizava o exorcismo. A fim de obter ajuda, Jack e Jane concederam entrevista a um jornal local. O caso se tornou midiático e a entrevista foi exibida em emissoras de TV dos Estados Unidos inteiro. A família era acusada de serem farsantes que estavam inventando histórias para ganhar fama. Eles recebiam visita de curiosos. Pessoas pichavam a casa, xingavam a família, jogavam garrafas e pedras na sua janela. Uma outra médium foi chamada para visitar a casa, a Mary Alice. Ela confirmou tudo que a Lorraine já havia dito, que haviam 3 entidades presentes naquela casa. Uma dessas entidades era uma mulher chamada Abigail e a outra era um homem chamado Patrick que havia morado naquela casa. E foi ali naquela casa que aconteceu a tragédia com o Patrick. Ele chegou em casa e encontrou a sua esposa com um amante. Então ele assassinou a esposa e o amante e após isso cometeu suicídio. E a terceira entidade era algo muito ruim e cheio de ódio. Vários padres e grupos de orações se juntaram a Ed e Lorraine Warren para realizar o 3º exorcismo da casa. Finalmente esses eventos pararam, a família pôde voltar à sua rotina normal e finalmente dormir em paz. Porém, isso durou apenas 3 meses. Próximo ao Natal de 1986, o cheiro ruim voltou novamente a exalar por toda a casa, e agora ele estava ainda mais forte. Parecia como carne humana sendo queimada. Um novo ciclo de eventos sobrenaturais estava se iniciando. Barulhos pela casa, ambiente gelado, ataques violentos, como a Janet ter sido empurrada a escada abaixo e o Jack foi arremessado contra a parede. E já sem esperança que tudo aquilo tivesse um fim, a família finalmente abandona a casa e se muda para outra cidade. E eu sinceramente não entendo por que eles demoraram tanto tempo para tomar essa atitude, porque na primeira aparição eu já abandonava a casa e saía correndo. Pelo menos no filme é dito que eles não abandonaram a casa porque eles não tinham para onde ir.
porque toda a economia da família tinha sido investida na compra daquela casa. Mas ainda assim, eu teria metido meu pé. E apesar de toda a dedicação de Ed e Lorraine Warren, junto com o padre McKenna, eles não foram capazes de resolver esse caso. Foi necessário que o Smyr abandonasse a casa para iniciar uma nova vida, e só assim foi possível que eles vivessem em paz. E após a mudança, nenhum outro evento sobrenatural aconteceu com a família. É dito também que após a mudança da família, o Vaticano autorizou o exorcismo naquela casa, e depois disso, nenhum outro evento estranho ocorreu lá. E então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. O filme A Casa das Almas Perdidas conta muito bem a história dessa família e ele está disponível aqui no YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o nosso canal com seus amigos e eu também montei uma playlist maratona para você que quer apoiar o nosso canal. Eu vou deixar o link no comentário fixado para você que quer apoiar o meu trabalho. Eu peço que você assista, comente e compartilhe com os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!